Nesse vídeo nós vamos aprender a ligar um LED ou um montão de LEDs em qualquer dispositivo, DC ou AC, bateria ou na luz. Vamos fazer ele em duas partes, a primeira parte vendo em DC, a segunda parte vendo as diferenças do que significa o DC e AC e como fazer para ligar, por exemplo, na tomada ou num transformador. Então vamos começar aqui com um LED. O LED tem suas características. Esse aqui é um LED branco, novo. Ele é um LED de 3 volts. Esse é um padrão. Tá? Eu vou botar aí na tela o padrão das tensões de LED. Esse é um padrão. Tá? Não quer dizer que todos os LEDs sigam esse padrão. Mas a maioria segue. Eu já fiz vários vídeos mostrando sobre tensões de LED e explicando as tensões de LED. Aqueles LEDs de 50 watts, 10 watts, de 6 volts, né? Que a gente já viu também, que na verdade são 2 LEDs em série. Então nós vamos falar um pouco primeiro como ligar os LEDs, e o objetivo desse canal é tentar dirimir todas as dúvidas de como ligar um LED, que a gente seguidamente recebe aí perguntas sobre isso. Então digamos que eu queira ligar um LED numa tensão de 5 volts, numa entrada USB ou num carregador de bateria ou num power bank de 5 volts, e eu quero ligar um LED. O que eu faço? Bom, a primeira coisa a descobrir é qual o positivo e o negativo da tensão da entrada de energia e do LED. Bom, o LED é relativamente fácil. Por quê? Porque eu tenho sempre uma perna maior e uma perna menor. Perna o pessoal odeia que eu fale, né? Então um pino maior, um pino menor, ou qualquer nome técnico que você queira usar. Bom, também tem um lado chanfrado na maioria dos LEDs, não em todos, em que eu consigo descobrir que esse lado chanfrado é onde eu vou ligar o meu polo negativo e o outro é o lado arredondado, é onde eu vou ligar o positivo. Então é assim que vai ser a ligação do LED. O positivo eu vou ligar no pino maior e o negativo no pino menor. Bom, e aí eu tenho o meu cabinho de tensão USB que eu cortei aqui do mouse e eu vou ter que soldar ele aqui para poder testar. Então eu tenho que descobrir qual dos dois lados é positivo e qual dos dois lados é negativo. Então eu tenho algumas formas de fazer isso. Vou ligar ele aqui. E a forma mais simples é usar o nosso detector de fase DC, que eu já mostrei aqui. Vou deixar o link aí no canal. Eu vou deixar o link aí em cima. Para fazer, e não custa nada, né? 2 LEDzinhos e alguns resistores, e eu já tenho um testador de tensão que funciona até 24 volts. Então é bem simples, eu ligo ele aqui e aí eu vou encostar um em cada lado aqui que eu fiz de latinha de refrigerante. Ó, então ele está me dizendo o quê? Que o vermelho é o positivo. Se digamos tivesse invertido, ele mostrava do lado de cá. Mas eu sei então que o vermelho é o positivo. Outro jeito, se eu não fiz o do meu detector de polaridade aqui, é usar o próprio multímetro. Então com o multímetro, põe na escala de tensão contínua e testo. O vermelho aqui eu vou botar nesse fio branco e o preto no fio vermelho. 5 volts, mas vejam que ele deu um negativo. Se eu botar invertido, 5 volts, mas ele deu positivo. Então eu sei que esse vermelho aqui está ligado no positivo. Então eu sei que o fio vermelho é o positivo e o fio branco é o negativo. Então sabendo o positivo e o negativo no LED e sabendo o positivo e o negativo na USB, basta eu ligar. Vocês viram que ligou um pouco, por quê? Porque certamente esse carregador tem capacitores que estavam carregados. Agora eu vou ligar. Está aí ligado o meu LED no carregador. Bom,
Nesse momento que vocês estão vendo, o LED acabou de queimar. Ele até suportou bem mais tempo do que eu imaginava. Por quê? Ele está ainda bem fraquinho aqui, mas queimou. Por que ele queimou? Por alguns motivos. Está fervendo. O LED, deixa eu desligar aqui. O LED, ele tem uma tensão de trabalho. Além disso, o LED, ele é um diodo. Ele passa a corrente de um lado para o outro. Se eu não tenho um limitador de corrente, ele vai começar a ampliar essa necessidade de corrente e vai acabar queimando. E além disso, eu liguei numa tensão muito maior do que aquele suporta. O LED branco trabalha com 3.2 volts, como padrão. Mas ele suporta sempre um pouco mais. Ele chega a suportar 4 volts e pouquinho. Agora eu vou tirar aqui. E esse LED vai para o lixo. Como é que eu faço então para ligar corretamente um LED? Então vamos entender um pouco a ligação de uma entrada de energia, no nosso caso uma USB, e de um LED. Então eu vou fazer essa ligação e a gente sabe que não pode ligar diretamente a entrada de energia no LED porque não tem nenhum limitador de corrente nem de tensão. E para isso a gente vai usar um resistor. Então vou entrar por um dos lados com o resistor e o outro lado eu entro direto. Se a gente trouxer isso para um desenho de circuito, e a gente já começa a entender melhor o desenho de circuito, eu tenho uma entrada de energia, então representado aqui por uma fonte de tensão, com um lado positivo e um lado negativo, então uma fonte DC, um resistor e um LED, que é um diodo que emite luz. Então o símbolo do diodo com as setinhas de emissão de luz. Então esse é o circuito que nós vamos fazer. E eu preciso descobrir qual é o resistor que eu vou usar. Para isso eu vou usar a fórmula mais conhecida de todas, que é a lei de Ohm, onde o resistor vai ser igual à tensão sobre a corrente. Ora, eu sei que minha fonte ela é 5 volts. E ela pode ser a corrente que eu quiser, acima da necessária. Eu estou colocando aqui o de 1 ampere exatamente para mostrar que mesmo eu usando um LED de 20 mA, eu posso usar uma fonte maior. Eu nunca devo usar uma fonte menor, mas maior não tem problema. O meu LED por padrão, um LED branco, tem 3.2 volts e 20 mA. Esse é um LED padrão. Obviamente existem vários LEDs com uma corrente maior, onde vão ser LEDs de maior potência. A gente já viu vários aqui no canal. Mas eu vou usar o LED padrão de 20 mA. Então eu preciso descobrir o resistor. Basta eu substituir na fórmula as informações que eu tenho aqui. Então vejam que o resistor vai ser igual à corrente, a tensão de entrada, menos a tensão do LED. Porque já que o LED vai consumir tensão, então eu subtraio a tensão do LED sobre a corrente. E quem é a corrente que vai andar no circuito? Não é a corrente da fonte, é a corrente da carga. Então se a carga tem 20 mA, a corrente que eu vou botar na fórmula é 20 mA. Logo eu sei que o meu resistor é 1,8 sobre 0,02, porque eu estou sempre em ampere, né? Nunca em miliamperes. Então eu sei que o meu resistor é um resistor de 90. Será que isso vai ficar bom? Vamos lá olhar na bancada, ver se funciona. Então a gente viu nos nossos cálculos que eu tenho o LED branco ligado através de um resistor que vai limitar tanto a minha corrente quanto a minha tensão e vai permitir então que ele vai trabalhe no correto, na tensão e na corrente correta. Só que eu não tenho um resistor de 90. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar, por exemplo, um resistor de 82, que é um próximo ao 90. Só que o que eu recomendo sempre é a gente usar um resistor maior do que o que está aqui. Então se eu não tenho resistor de 90 e eu posso usar resistores em série para chegar no 90, é sempre bom usar um pouquinho maior. Eu vou perder muito pouco de luminosidade e vou ganhar durabilidade. Então eu vou pegar aqui um resistor de 100 ohms e aí o resistor de 100 ohms eu vou ligar um LED novo aqui nele. E aí eu vou fazer a ligação e vamos ver se funciona. Aqui uma dica. Me perguntaram também, eu preciso ligar no lado positivo ou do lado negativo esse resistor? Tanto faz. Ligando de um lado ou de outro, ele vai funcionar da mesma forma. Eu tenho mania de ligar no positivo aqui, mas não faz nenhuma diferença.
Uma soldinha mequetrefe aqui só para a gente testar. Bom, agora eu fiz a ligação de um resistor de 100 ohms ligado no LED. Vamos ligar para ver? Tá aí. É um LED bem forte. E tá aí a ligação. Positivo, resistor, negativo. Esse LED agora vai poder ficar ligado muito tempo. Tá? Por quê? Porque agora o resistor está limitando a minha potência, ou seja, minha corrente, minha tensão, e vai manter a tensão necessária e a corrente nesse LED. E agora ele não queima mais. Pode ficar o tempo que eu quiser. Então, assim que eu faço a ligação de um LED numa corrente contínua, basta eu adicionar o resistor necessário para essa corrente. Vou deixar ligado aqui mais um pouco. Enquanto isso, vamos fazer um outro teste. Vamos fazer um outro cálculo até para exercitar. E digamos que eu queira ligar esse LED numa bateria de 9 volts. O que eu tinha que fazer? Vamos lá para o computador olhar como é que funcionaria esse cálculo. Agora vamos ao próximo exemplo, então, até como um exercício. E se não for uma entrada de 5 volts, e sim uma entrada de 9 volts? Qual o resistor que eu uso? Então, exatamente a mesma lógica, né? O resistor que eu tenho que descobrir vai ser baseado na lei de Ohm, onde eu sei que eu tenho uma entrada de 9 volts e um diodo de 3,2 volts, um LED, né? Com 20 mA. A fórmula eu simplesmente substituo a minha fonte de 5 por 9, 5,8 e um resistor de 290. Então, bem simples, só como exercício, para a gente ver como é que fica. Então, depois de todo esse tempo, continua o LED funcionando e, como eu disse, agora ele não queima mais. Vai durar muito e muito tempo sem problema de desligar. Mas vamos lá fazer o cálculo que a gente fez. A gente viu que para ligar em 9 volts, vou tirar isso aqui daqui, ele continua ligado um tempo por causa do capacitor que tem nessa fonte, né? Então, se eu quiser ligar esse aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou mudar um pouco agora a forma para a gente profissionalizar um pouco. Então eu vou simular aqui na bateria 9 volts. 9 volts, 904, ok. Vou desligar. Tem que esperar os capacitores terminar a energia e desligar, ok. Então agora eu vou fazer esta ligação aqui nessa tela. Então eu vou pegar aqui o meu LED. Lembra que eu tenho o lado positivo, onde eu tenho que ligar o positivo, e o lado negativo. Quando eu uso o protoboard, eu tenho essa linha toda aqui, ó, das pontas igual, e essa linha toda igual. E aqui no meio eu tenho de cada lado desse, aqui está mostrando que está cortado, né? E cada lado eu tenho essa linha com contato. Então é como se eu tivesse feito qualquer ligação. Ou seja, quando eu colocar um LED aqui, por exemplo, eu estou ligando o negativo aqui na trilha do negativo, ou seja, lá na linha onde está ligado o negativo, e o positivo eu estou ligando aqui, que vai estar ligado em qualquer um desses outros pontos aqui. Então o que eu vou fazer agora vai ser primeiro colocar um resistor que sai da trilha positiva e vou ligar ele aqui nessa trilha aqui. Qual é o resistor que eu preciso? Um de 290. Vamos achar um resistor de 290. Obviamente eu não tenho de 290, mas eu tenho de 300. Então vamos ligar um de 300. Vamos medir para ver se ele é 300 mesmo. Como é que eu meço o resistor? Coloco na escala de resistência e faço a medição. Opa! Ó, tá dando 285, apesar de ser um de 300, tá dando 285, então vai ser melhor do que encomenda, vai dar certinho. Eu tô com a bateria um pouco fraca desse multímetro, então pode ser por isso. E aí eu ligo como? Eu vou ligar com esse resistor, o positivo aqui, a essa trilha aqui.
Então vejam, o positivo está nessa trilha ligado aqui, que está ligado lá no positivo através do resistor. E o LED está aqui ligando um lado negativo e o outro na trilha. Então por isso que eu uso a protoboard, porque ela me facilita muito, eu não preciso soldar e dessoldar para poder testar. Então eu posso fazendo testes em cima da plaquinha, vendo os resultados, e quando eu tiver a solução definitiva, aí sim eu vou para a solda. Aqui eu não danifico nenhum componente. Então vamos ligar. E está aí 9 volts e o nosso LED funcionando perfeitamente. E aí eu liguei 9 volts. Bom, e assim vai funcionar para qualquer tipo de tensão que eu queira ligar. Vamos fazer um teste? Vamos dar uma olhada se eu quisesse fazer, para terminar esse nosso teste, 12 volts. Como é que ficaria? E para a gente fechar aqui, a gente pode ver que com 12 volts é exatamente a mesma lógica. Então eu começo com 12 volts, preciso descobrir o resistor para ligar um LED de 3,2 volts, lei de Ohm, R é igual a 12 menos 3,2 sobre 0,02, o resistor é igual a 8,8 sobre 0,02, então o resistor é de 440. Então o resistor de 440 vai permitir que eu ligue em 12 volts um LED. Bom, para 12 volts, então eu vou só tirar o LED aqui, ou melhor, tirar o resistor. Vou marcar minha fontezinha aqui para 12 volts, como se fosse uma bateria, e aí eu estou falando que eu posso ligar isso numa bateria de carro sem problema nenhum, ou uma bateria de moto. O que eu tenho que cuidar só? Que o carro ou a moto, quando eu estou com o alternador carregando a bateria, ele sobe a 14 volts. Então o meu sistema está um pouco mais do que 12 volts. Então é sempre importante eu calcular pelo pico. Então se eu vejo que o meu carro trabalha a 14 volts, eu vou calcular 14 volts, o resistor. Tá? Então nós vamos calcular o para 12. Vamos tirar esse aqui daqui, para não confundir. E o de 14, pelos nossos cálculos, eu preciso de um resistor de 440. Então vamos buscar um resistor de 440. Então aqui achei um resistor de 430, eu poderia botar em série mais um de 10, mas vamos botar aqui os 430 aqui, vai ser tranquilo. Lembre-se que o LED tem uma margem de erro que vai até 4 volts, então essa diferença ele suporta, uma pequena diferença no resistor. Então eu vou colocar ali o LED. Veja, eu não estou incentivando que vocês não usem as medidas certas, usem sempre o mais correto possível. Se deu 440, usem 440, esse é o ideal. Só que no exemplo não tem, eu resolvi não procurar ali, mas depois eu procuro um LEDzinho de 10, um resistor de 10 para a gente botar em série e testar. Então tá aqui o nosso LED ligado em 12 volts, vamos ligar e testar. 12 volts, tá aí o LED ligado. O resistor um pouco menor, ele vai ficar um pouquinho mais forte, mas tá perfeito. Então vejam que eu liguei o LED agora em 12 volts sem nenhum problema. O que aconteceria se eu usasse o resistor que eu usei lá para os 5 volts de 100 ohms aqui ligando em 12 volts? Ele ia acabar queimando também, porque a limitação não ia ser suficiente para o LED. Então aqui eu tenho que sempre calcular o resistor correto para o LED para poder testar e funcionar bem. Agora ele vai ficar ligado muito tempo sem esquentar. Esse tipo de LED não esquenta, é muito pouca potência, porque ele está dimensionado corretamente. Um detalhe, né? Quanto maior for essa queda de tensão que o resistor faz, mais energia ele consome e desperdiça, transforma em calor. Então agora eu saindo de 12 para 3.2, eu estou desperdiçando toda essa diferença de tensão com a corrente do LED, que é 0,02 amperes, ele está transformando em calor. Então sempre a queda constante ela é pior. Quanto mais próximo eu tenho minha tensão de entrada para o consumo da carga, melhor, menos eu desperdiço com o resistor. Bom, mas e como é que eu vou fazer isso então? Como é que eu transformo minha carga maior e meu resistor menor se eu tenho uma entrada diferente? Vamos lá na bancada olhar um exemplo de como colocar LEDs em série para poder chegar nessa situação. Então vamos ver como é que a gente liga os LEDs em paralelo. Eu posso ligar de duas formas, né? Eu posso ter um resistor e 2 LEDs em paralelo, ou eu posso ter 2 LEDs, cada um com seu resistor. Quando se liga em paralelo é o mais interessante. Se ligasse apenas um resistor com 2 LEDs em paralelo, eu vou somar a corrente. No caso, como são LEDs
ligados em paralelo com o seu resistor, eu vou calcular como se fosse 1 e vou duplicar a execução. Ou seja, eu tenho os mesmos 290 ohms, só que eu vou colocar 2 vezes. Neste caso eu não tenho a maior eficiência. Por quê? Porque os dois LEDs em paralelo, eu vou gastar 2 resistores de 290 e sempre a queda de tensão do resistor ele transforma o excesso em calor, que é o que nós vamos ver no final do vídeo aqui. Mas eu tendo resistores maiores, eu estou consumindo mais corrente, mais potência, digamos assim, porque corrente vezes a tensão, em cima do LED, e eu gasto mais energia. Então o ideal é que eu faça em série. Então o melhor é eu ligar os dois LEDs em série, usando um resistor para os dois LEDs em série, os 3. E aí veja como é que fica o cálculo. O cálculo do resistor continua com a mesma fórmula. Então eu tenho uma entrada de 9 amperes, mas aqui eu tenho dois LEDs de 3,2 volts. Sobre a mesma corrente, já que eles estão em série, eu somo a tensão e não a corrente. Então basta substituir na fórmula 9 menos 6,4. 6,4 porque 2 LEDs de 3,2. Então eu vou ter 2,6 dividido por 0,02 e eu vou ter um resistor de 130. Então veja que eu tenho um resistor menor do que se eu usar um LED só. Este circuito acaba sendo muito mais eficiente por causa disso. Eu consigo ter o dobro de iluminação consumindo menos energia em cima do LED, transformando menos em calor. Vamos lá ver como é que ficam essas ligações. Então nós vimos lá a ligação em série e a ligação em paralelo. Então vamos ligar os dois aqui. Eu vou ligar primeiro em paralelo e vou colocar 2 resistores. Com 2 resistores que eu estou usando de 300, né? A gente viu 290, mas a gente fez o teste com 300. Vou colocar os 2 resistores aqui. E vamos só ajustar para 9 volts, que é o exemplo que a gente usou, né? Então já liguei. Então aí os dois LEDs em paralelo com 2 resistores, eu posso ligar quantos eu quiser, eu vou só consumindo mais corrente. Como a corrente é muito baixa, nem chega a marcar aqui, né? Porque aqui eu tenho até decimal, eu tenho 0,04, né? Então não tem nem como marcar aqui. Mas estou consumindo 0,04 amperes. E em série? Vamos testar em série. Em série fica diferente, né? Em série, eu tenho lá um negativo ligado aqui. Aqui eu tenho o lado onde eu ligo no positivo, eu vou ligar no negativo do próximo LED. E aí eu tenho o positivo. Então eu estou ligando um depois do outro. E aí pelo nosso cálculo eu preciso de um resistor de 130. Vamos buscar ver o que a gente tem. De 20, 150, vamos no de 150. Então agora eu coloquei em série, né? Então o positivo aqui, ó, passa pelo resistor, passa pelo primeiro LED, passa pelo segundo LED e vai para o negativo. Então estou colocando os dois em série. Vamos ligar. E tá aí. Mesma coisa. Qual é a grande vantagem neste caso aqui? Como eu estou colocando os LEDs em série numa tensão que não chega na tensão da fonte, eu estou sendo muito mais eficiente neste circuito do que colocar 2 LEDs e 2 resistores. Porque eu estou colocando muito mais carga em cima do resistor e transformando em calor com uma resistência maior. Enquanto aqui eu chego ao máximo possível próximo ao valor de tensão da minha fonte, e o meu resistor pode ser um resistor menor, que consome muito menos energia. Então fica muito mais eficiente. Eu poderia colocar 3 LEDs, eu até poderia colocar 3 LEDs, mas com 3 LEDs eu vou estar falando em 9,6 volts para uma entrada de 9 volts. E aí eu comprometo o resultado, eu já não vou ter a tensão suficiente nem para ligar os LEDs no seu máximo de iluminação. Então eu vou perder eficiência colocando 3 LEDs nesse caso. Como eu faria se eu quisesse colocar 4 LEDs aqui? Ou até 3, mas vamos fazer exemplificar 4. Se eu quiser colocar 4 LEDs aqui, basicamente o que eu vou fazer
vai ser a mesma coisa. Vou colocar mais um conjunto em paralelo. Vamos dar uma olhada lá na mesa para ver como é que isso funciona. E se eu quiser ligar 3 LEDs? Então eu posso fazer a mesma ligação e o mesmo cálculo. Então eu tenho na bateria 12 volts menos 9,6, que são 3 vezes 3,2, que dá 2,4, dividido por 0,02 eu tenho um resistor de 120. Então para ligar aqui, eu ligo um resistor de 120. Ou se eu quiser ligar mais LEDs, eu não quero ligar 3, eu quero ligar 6, eu quero ligar 9, eu quero ligar 12. E por que eu estou fazendo sempre em 3? Porque se eu botar um quarto LED aqui, eu ultrapasso os 12 volts de tensão somada. E aí meu circuito deixa de funcionar corretamente. Então sempre tem que ir ao máximo abaixo da tensão de entrada. E se eu quiser fazer mais LEDs, é simples. Basta eu adicionar mais conjuntos desses em paralelo. Então eu estou botando em cada um desses conjuntos 3 LEDs com o seu próprio resistor, neste conjunto com o resistor de 120 que eu já calculei. Então eu posso botar aqui, por exemplo, 9 LEDs com um consumo de 60 mA, cada um deles 9,6 volts em cima dos LEDs. Numa bateria de 12 volts, certamente ela suporta com facilidade. Essa aqui eu estou calculando como se fosse de 1 ampere, mas uma bateria dessas aqui ela é de 7 amperes. Então 7 ampere-hora, então vai ser tranquilo para ela ligar muito mais LEDs do que isso em paralelo. Vamos lá dar uma olhada. Então, como a gente viu no desenho, para me ligar 12 volts, que eu liguei aqui na minha fonte, eu vou ligar 3 LEDs em série, porque aí eu vou ter 3.2 mais 3.2 mais 3.2, estou ligando eles em série, e aí eu vou botar um resistor, que a gente calculou de 120, vou botar um de 150, que eu tenho aqui, em série com eles. Então como é que eu vou fazer essa ligação? Vou botar o resistor, ligo aqui no positivo, e numa das trilhas, né? E aí nessa trilha eu ligo o ponto positivo, o próximo LED é a mesma coisa, o positivo ligando nele, e o último LED também, positivo ligando nele, e o negativo dele eu já ligo lá no negativo na trilha. E tá pronto. Vamos ver se funcionou? Então aí nossos LEDs brilhantes. Legal. Mas digamos que eu queira ligar mais LEDs, eu quero ligar todo esse conjunto de LEDs. Como é que eu faço esse tipo de ligação? Simples, eu vou colocar mais um segundo conjunto de LEDs em paralelo, né? Como a gente viu lá no desenho. Exatamente a mesma ligação. E posso ligar mais um. E posso ligar mais um. Muito bem. Quantos LEDs eu posso ligar aqui? Ora, vai depender da carga da minha fonte. Porque o que muda agora? Cada LED em série, eu estou trabalhando em 12 volts. 12 volts, 12. Então, todo o meu conjunto vai sempre trabalhar com 12 volts. O que adiciona ao conjunto agora, como eu estou colocando esses conjuntos em paralelo, é a corrente. Então se eu tenho 0,2 de corrente aqui, lembrem-se, é 0,2, mesmo eu tendo 3 LEDs, porque eu estou colocando em paralelo, então eu estou somando a tensão. Continuo com 0,02 amperes, ou 20 miliamperes. 20 miliamperes, 20 miliamperes, 20 miliamperes, 20 miliamperes. Como eles estão em paralelos, eu somo. Então para mim chegar, digamos que essa minha fontezinha fosse 2 amperes, como é uma fonte comum, eu teria que ter 100 conjuntos desses e a fonte supriria o necessário. Se eu quiser botar mais, eu vou botar uma fonte maior e vou botar mais sem problema nenhum. Estou trabalhando eles sempre em paralelo, em conjuntos de 3 LEDs em série. Vamos ligar e ver se funciona? Fica bom e fica bem brilhante. Esse circuito aqui lembra um outro circuito. Não sei se vocês se deram conta, mas esse circuito aqui é exatamente este circuito aqui.
circuito de uma fita de LED. Deixa eu desligar aqui para não refletir muita luz. Onde eu tenho 3 LEDs e um resistor. 3 LEDs e um resistor em cada um dos segmentos. 3 LEDs e um resistor. É assim que é montada a fita de LED. Então, normalmente uma fita tem quanto? Uma fita dessas aqui, uma 3528, ela tem 100 segmentos desses, ou seja, 300 LEDs. Por isso que ela trabalha com 2 amperes. Exatamente a mesma lógica daqui. Perfeito? Pessoal, eu acho que ficou bem claro e eu tenho certeza que olhando esse vídeo com calma vocês conseguem ligar qualquer conjunto de LED em qualquer fonte de energia DC. Claro, ainda temos um outro vídeo para AC. Mas eu acho que a gente ficou fácil de entender, de esclarecer e que vocês mesmos possam fazer os cálculos. Era isso e valeu! Uma pergunta que vocês me fazem antes de terminar, deixa só eu responder. Mas eu posso ter uma fonte mais forte? Posso, essa minha fonte aqui, se eu não me engano é 7 amperes ou 6 amperes. E aqui eu estou usando alguns miliamperes, então eu posso ter um conjunto de LEDs que consome muito menos do que a fonte tem. Por quê? Porque a fonte ela vai ser limitada pelo resistor e só vai trazer a corrente necessária. Então quem define a corrente é a carga. A carga está definindo essa corrente, a fonte mesmo, ela podendo ter mais corrente, ela não vai mandar mais corrente. Então não se preocupem, podem usar uma fonte mais forte para carregar o conjunto de LEDs de vocês, que é o que eu estou fazendo aqui mostrando para vocês. Agora sim, pessoal, era isso e valeu! No próximo vídeo nós vamos ver como ligar a corrente alternada, ou seja, uma corrente que sai de um transformador ou de uma tomada para poder ligar um LED. Então nós vamos entender as diferenças e como eu faço essa ligação.